Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 8 de julho de 2024 e este é nosso episódio número 1115. Hoje vamos atualizar os números da Neoenergia. A Neoenergia é um conglomerado de empresas do que se não de energia, elétrica no caso, e nós nunca fomos sócios da Neoenergia. Eu digo nós porque eu conduzo uma parceria de investimentos. Caso você queira saber mais, me escreva. Deixa um comentário aí. E até recentemente eu dizia que nós nunca tínhamos sido sócios de nenhuma empresa do setor energético. Entretanto, agora nós temos uma participação muito pequena na Companhia Elétrica Brasiliense, né? Bom, tem muita coisa a se falar, eu vou tentar ser um pouco sucinto aqui no vídeo, mas vamos tentar entender aqui os motivos pelos quais eu não adquiri participação na Neoenergia. O primeiro deles é o primeiro que nós olhamos, relação dívida bruta sobre patrimônio líquido, está aqui a 1,61, vem crescendo, né, ao longo desses 8 anos aqui anotados, e vai muito além daquele 0,5, que seria o ideal simplista, né? Passivo sobre patrimônio também vem numa tendência de crescimento nesses parcos 6 anos que eu anotei, quase 2,5 aqui. Então, nenhuma dessas duas métricas mostra assim algo de perigo, mas também não tem aquela margem de segurança aparente. Liquidez corrente abaixo de 1,5, 1,17 aqui, e sempre viveu aqui abaixo de 1,5 nos anos que eu anotei. Outra relação talvez até mais útil de olhar a dívida é comparar a dívida com a capacidade demonstrada de dar resultados, né? Porque é dos lucros que você poderia tirar recursos para quitar uma dívida, né? Então, 43 bilhões e meio aqui, comparado com o lucro médio de 2,5 bilhões, né? Nos últimos 10 anos, e vamos dizer 4 bilhões, 43 bilhões para 4 bilhões de lucro médio nos últimos 5 anos. Ainda assim, quase 11 anos desse lucro para quitar essa dívida. É muito tempo, né? Qual um tempo aceitável, né? Muitos excelentes investidores falam em até 3 anos, né? E parece um número razoável, né? Quando vai olhar fluxo de caixa livre, o número aí é mais alarmante, porque primeiro que o fluxo de caixa livre médio é negativo. Segundo que nos últimos 5 anos é mais negativo ainda, 4 bilhões de queima de caixa. Bom, o que eu sei é que a Neoenergia vem se tornando um conglomerado, vem se expandindo por aquisição, né? Então, bom, primeiro que a dívida sobe bastante aqui ao longo dos anos. Em 2016 ela era, antes de ajustar pela inflação, 10 bilhões, 9,574, e agora ela é quase 45. Então a dívida está crescendo muito. É bem verdade que a receita também vem crescendo. Não nem de perto na mesma toada, né? Aqui ela mais do que quadruplica, 4,5 vezes quase, a dívida. E ela meio que triplica a receita, né? Então, de fato, assim, para entender de verdade a Neoenergia, a gente tem que entender, primeiro, sem número de subsidiárias e da viabilidade desses investimentos, dessa conglomeração, dá resultados bastante positivos, porque o caixa está sendo incinerado, né? A verdade é essa. Bom, Neoenergia. Vou colocar aqui central de resultados para ir direto. Ok.
Então vamos lá, olha. Aqui, nesse caso, a parte da esquerda é o consolidado, que é da maior importância aqui para a energia, e o patrimônio líquido aqui, os números estão expressos em milhões, então o patrimônio líquido terminou o ano passado a 30 bilhões e 76 milhões. Então, é inegável que o patrimônio vem crescendo, né? Aqui ó, sobe mais de 10%, inclusive considerada a inflação, tá? Passivo, então circulante, 21 bilhões e 699, então é notável que o passivo circulante não é muito abaixo do patrimônio líquido. E o não circulante, 47 milhões 337. Então, total 69 bilhões e 36. Parece que a relação passivo sobre patrimônio fica mais leve. Vamos olhar aqui os empréstimos, então, de curto prazo, 8 bilhões 951. E de longo prazo, 36 bilhões 932. Então, 45 bilhões 883. Nesse caso aqui, a dívida sobre patrimônio dá uma recuada e o passivo sobre patrimônio também dá uma recuada. Que fazia alguns anos que isso não acontecia. Ainda fica alto, mas enfim, é um dado aí. Vamos olhar agora os ativos. Vou ver a liquidez corrente, certo? Então é o quê? Ativo circulante, 23 bilhões e 125. Divididos pelo passivo circulante, 21 bilhões e 699. Então, 1,07. Cai aqui a liquidez corrente. Agora, ver a receita, 44 bilhões 343. A receita continua subindo, né? Lucro, 4 bilhões 527. Opa! Então, é uma queda em relação ao ano anterior. Agora, olhar o lucro e comparar com o fluxo de caixa livre, né, me desanima de acreditar tanto no lucro, tá? Porque o fluxo de caixa livre é bem diferente. Fluxo de caixa livre, né? A maneira que eu faço, pelo menos assim, a primeira passada, é somar o operacional com o de investimento. Aparentemente aqui, fluxo de caixa operacional, 1 bilhão 632, sim. E o de investimento, menos 4 bilhões 749. Tentar entender de onde vem essa queima de investimentos aqui. Concessão, serviço público, ativo contratual. Então, tem duas queimas grandes aqui. Isso que eu confesso, eu não sei exatamente ao que se refere. Né? Pagar concessão, está comprando concessões provavelmente, né? Então, eu realmente não sou especialista no setor elétrico, mas talvez seja isso. Adquirir a possibilidade de operar, certo? Se fosse poços de petróleo, né? Seriam comprado o governo, aquelas bacias e tal. Enfim. Esse é o nível que eu sei, tá? O fato é que vem tendo essa queima de caixa. Gente, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de queima de caixa. Pode muito bem ser um projeto de longuíssimo prazo, muito bem executado, mas a gente tem que entender o que nós somos capazes de analisar, né? E é uma máxima, né, do Warren Buffett. Não tem problema que o nosso círculo de competência seja restrito,
desde que nós saibamos reconhecer isso e operar dentro dele, né? Vamos sim perder várias oportunidades, isso acontece direto, mas o que importa é a gente não destruir capital e não cometer erros tolos achando que a gente sabe mais do que sabe. Bom, vou fazer uma coisa mais assim processual, operacionalzinha aqui, que é atualizar o referencial da média. E aí na média, olha, a queima de caixa, na média dos últimos 10 anos é da ordem de 3 bilhões por ano. Notem como se a gente fosse olhar só lucro, o cenário pareceria muito mais rosado, né? Olha, a capitalização de mercado dela foi o ano passado, em um certo momento, de 18 bilhões. Ela lucrou 4 bilhões e meio. Então essa empresa está à venda por 4 anos do seu lucro. É uma barganha, está crescendo. Bom, esse ângulo aqui, que poderia ser um ângulo de alguém que está olhando mais rápido aqui, e olha que eu nem estou olhando em grande detalhe nenhum, tá? Mas ele é completamente desconfirmado pelo fluxo de caixa livre, certo? Vamos ver aqui, Neo Energia, Market Cap Yahoo Finance. Ela hoje está 22 bilhões 674. 22 bilhões 674. Então, assim, uma coisa que você observa é que deu uma subida aqui na cotação. E o múltiplo aqui, 8,59, certo? Ou seja, preço sobre lucro ajustado pela inflação. E preço sobre fluxo de caixa livre, menos 7,41. Então, empresa com esse grau de endividamento, para mim, com todas as limitações que eu tenho, de conhecimento, de tempo para me embrenhar aqui e entender o qualitativo melhor, a minha opção agora é não mexer, deixar quieta a Neo Energia, tá? E mover para outra e tentar encontrar alguma que seja mais assim, uma preciosidade mais aparente, tá? É isso. Nos próximos episódios nós voltamos com outras empresas. Muito obrigado e um abraço. Tchau, tchau.